O segredo dessa mensagem é declarar em alta voz cada afirmação. Torne-a pessoal. Então você será um dos usados por Deus, um cristão invencível que realmente faz as coisas acontecerem por meio de Cristo que habita em você. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando Deus diz alguma coisa, ele se compromete a cumprir. Posso fazer o que Deus diz que posso fazer. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Marcos 16, 17 e 18. Sou capaz de fazer isso, e em seu nome posso expulsar demônios e ministrar cura aos doentes. O Salmo 37:4 afirma: deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Posso conseguir os desejos do meu coração, porque estou me deleitando no Senhor. Atos 1:8 diz: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Posso testemunhar com poder, porque tenho o Espírito Santo em minha vida. Isaías 53:5 fala: pelas suas feridas fomos curados. Posso obter cura e saúde, porque pelas suas feridas sou curado. Em João 13:34 lemos: como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Sou capaz de amar os outros como Jesus me amou, porque o seu amor está derramado em meu coração. Eu amo com o amor de Jesus. Em 1 Coríntios 1:30 está escrito: Jesus Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Posso ter sabedoria divina em cada crise, porque o próprio Cristo é a minha sabedoria. Provérbios 28:1 aponta: os justos são corajosos como o leão. Posso ter a coragem de um leão, porque fui justificado com a justiça de Jesus. Romanos 10:10, 2 Coríntios 5:21. Daniel 11:32 diz: mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Posso fazer proezas, porque conheço o meu Deus, que me dá forças. Em 2 Pedro 1:3, vemos: seu divino poder nos deu de tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Posso desfrutar de tudo que é necessário para a vida e a piedade, e posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Aleluia! Capítulo 21. O que eu declaro, possuo. Demorou bastante para que eu conseguisse enxergar essa verdade. Depois que a enxerguei e pensei tê-la entendido, eu ainda não era capaz de agir com base nela. O cristianismo é chamado a grande confissão. A lei dessa declaração é que eu confesso ter alguma coisa antes de conscientemente possuí-la. Romanos 10, 9 e 10 apresenta a lei para a entrada na família de fé. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Veja, com o coração o homem crê que Jesus é sua justiça e com os lábios faz confissão de sua salvação. Observe que a confissão dos lábios vem antes de Deus agir sobre nossos espíritos e recriá-los. Eu digo: Jesus morreu por meus pecados, segundo as Escrituras, e eu agora o reconheço como meu Senhor. Eu sei que no momento em que o reconheço como meu Senhor, tenho a vida eterna. Não posso ter a vida eterna a menos que declare que a tenho. Declaro que tenho a salvação antes de Deus agir e me recriar. A mesma coisa é verdade a respeito da cura. Declaro que pelas suas feridas sou curado e a doença ainda está em meu corpo. Digo: certamente ele tomou minhas doenças e levou minhas dores, e eu venho para reconhecê-lo
como aquele que foi ferido e oprimido de Deus por minhas enfermidades, e agora sei que pelas suas feridas fui curado. Aleluia! Faço a declaração de que pelas suas feridas fui curado. A doença e seus sintomas podem não sair do meu corpo imediatamente, mas eu me apego com firmeza à minha confissão. Sei que o que Deus disse, Ele é capaz de cumprir. Sei que fui curado, porque Ele disse que eu fui curado. Não faz diferença se os sintomas ainda estão em meu corpo. Rio deles e, no nome de Jesus, ordeno ao autor da doença que saia do meu corpo. Ele está derrotado e eu sou vitorioso. Aprendi a lei que diz: quando e somente quando declaro corajosamente, tomo posse, faço meus lábios cumprirem o trabalho deles, dou à palavra o lugar devido. Deus falou e eu me posiciono com a palavra. Se me posiciono ao lado da enfermidade e da dor, não haverá cura para mim, mas eu fico do lado da palavra e repudio a doença e a enfermidade. A minha declaração me dá a posse. Quero que você atente para este fato. A fé é comandada pela nossa confissão. Se eu digo que tenho orado e estou esperando que Deus me cure, repudiei a minha cura. A minha declaração deve ser a seguinte: a palavra declara que fui curado e agradeço e louvo ao Pai por isso, porque é um fato. Lembre-se de Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Por que a oração deve ser feita com ações de graças? Com isso, digo que eu sei que já está tudo feito. Eu pedi algo, já o obtive, e por isso eu agradeço o Pai pela oração respondida. O verso 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, encherá o meu coração. Não estou mais preocupado, eu já alcancei a bênção, não vou conseguir o dinheiro que preciso, eu já tenho, é tão real como se já tivesse na minha carteira, não vou conseguir a minha cura, já tenho minha cura porque tenho a palavra de Deus e o meu coração está cheio de êxtase. A sua declaração resolve o problema. Uma declaração errada impede a ação do Espírito em seu corpo. Uma declaração neutra é incredulidade. É tão ruim quanto uma declaração negativa. É a declaração positiva, clara e direta que vence. Sei em quem tenho crido. Sei que nenhuma palavra que sai da boca de Deus volta vazia. Sei que Ele guarda a sua palavra para cumpri-la. Essas são confissões de um vencedor. Quero que você observe diversos fatos a respeito da declaração entre a declaração e fé. A sua declaração é a sua fé. Se for uma declaração neutra, você tem uma fé neutra. Se for uma declaração negativa, a incredulidade está dominando o seu espírito. A incredulidade cresce com a declaração negativa. Uma confissão de fracasso entroniza o fracasso. Se eu declaro fraqueza, a fraqueza me domina. Se declaro minha doença, estou preso a ela. Essas declarações negativas são um reconhecimento do domínio de Satanás no tabernáculo de Deus. O seu espírito sempre responde à sua declaração. A fé não é um produto da razão, mas do espírito recriado. Quando você nasceu de novo, recebeu a natureza do Deus Pai. Essa natureza cresce em você por meio de sua ação com base na palavra e de sua declaração do domínio perfeito do Pai em seu corpo. Ela faz com que o seu espírito cresça em graça e poder. Lembre-se de que a sua declaração é sua atitude presente para com o Pai. Em algumas duras provações que possam vir a você, sua declaração estará na espera da fé ou da incredulidade. Sua confissão honra ao Pai ou a Satanás. Dá a Satanás
ou a palavra o domínio de sua vida. Agora você consegue enxergar o valor de se apegar-se com firmeza à sua confissão. Sua declaração faz de você um vencedor ou um derrotado. Você se levanta ou cai ao nível de sua declaração. Aprenda a apegar-se firmemente à sua declaração nos momentos difíceis. João 8,36 diz: se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. O Filho o libertou. Agora permaneça firme nessa liberdade. Gálatas 5:1 é de vital importância para todo crente. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. O momento de fazer sua confissão é quando Satanás o ataca. Você sente a dor chegando ao seu corpo. Você a repudia. Você ordena-lhe que saia em nome de Jesus. Romanos 8:31-37 afirma: se Deus é por nós, quem será contra nós? O seu Pai é por você. A doença não pode derrotá-lo, nem o causador da doença. As circunstâncias não podem dominar você, porque o Pai e Jesus são maiores do que qualquer circunstância. Você aprendeu a se alegrar em sua contínua vitória, qualquer que seja a circunstância ou condição em que você esteja. Você sabe que 1 João 4,4 é verdade. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Observe quem você é. Você é de Deus. Você nasceu de Deus. Você foi gerado por Ele e da vontade dele você veio a existir por meio da palavra. O restante do versículo diz: aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo, pois é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2,13 tem sido a minha vitória muitas e muitas vezes. Agora, abra em Romanos 8,11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Você deve reconhecer esse fato. Tudo é seu pela declaração, ou tudo está perdido por uma declaração negativa. Você alcança o melhor que Deus tem pela sua declaração. O segredo da fé é o segredo da declaração. A fé se apega à confissão de que a pessoa tem aquilo que deseja antes de obter de fato. A fé do conhecimento dos sentidos declara que a pessoa está curada somente quando a dor vai embora e o inchaço diminui. Na verdade, não há fé nenhuma nisso. A fé declara que você está curado enquanto a dor ainda está arruinando seu corpo. Vou declarar novamente: a posse vem com a declaração. A posse permanece com a declaração contínua. Você confessa o que tem e agradece ao Pai por isso. Depois vem a concretização. Lembre-se, a confissão com ação de graça sempre traz a concretização. A declaração é a melodia da fé. A declaração antes da concretização é tolice aos olhos do conhecimento que vem dos sentidos. A fé de Abraão era contrária às evidências dos sentidos. Ele se fortaleceu, dando glória a Deus, sabendo que o que Deus prometera cumpriria. O conhecimento dos sentidos não tem fé verdadeira na palavra. João 17:23 diz: para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. O bem que tenho em Cristo, oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Filemão 1,6. Deus me mostrou um grande segredo da fé. A minha fé se torna mais eficaz, obtém coisas de Deus, quando reconheço todo o bem que tenho em Cristo Jesus. Reconhecer é declarar ou afirmar o bem que tenho em Cristo Jesus. Isso concorda com Romanos 10:10. Eu possuo aquilo que confesso. Confesso que tenho esse bem, não por meio de meus próprios feitos, mas pela obra de Jesus Cristo.
Tudo é meu em Cristo. Recebi da sua plenitude. Uma das armas sutis do diabo que eu não ignoro, para que ele não tenha vantagem sobre mim, é fazer com que eu concentre a atenção em meus pecados passados, em meus fracassos, minhas fraquezas e erros. Eu resisto ao diabo e ele foge de mim. Eu o derroto usando a arma. Assim diz o Senhor. A minha fé incendeia quando reconheço todo o bem que tenho em Cristo Jesus. Tomo posse de tudo que é meu em Cristo. O que devo reconhecer? Que sou quem Deus diz que sou, que tenho o que Deus diz que eu tenho, que posso fazer o que Deus diz que posso fazer. Sei que fico no nível da minha declaração, se for uma declaração negativa, em que reconheço somente o que é mal, em vez de todo o bem que tenho em Cristo, fico no nível da derrota, do fracasso, da fraqueza e da perda. Recuso-me a fazer isso. Reconheço todo o bem que possuo em Cristo e, portanto, a minha fé é dinâmica, eficaz, fervorosa e obtém coisas de Deus. Tenho uma fé eficaz agora porque reconheço que possuo todo bem em Cristo Jesus. Aleluia! Se você ainda não é inscrito no canal Vinícius Siqueira, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos seguir com o capítulo 23 em diante. Glória a Deus. Capítulo 23. Alguns fatos sobre afirmações. Uma afirmação é a declaração de um fato ou de um suposto fato. A fé e a incredulidade crescem a partir de afirmações. A afirmação de uma dúvida gera incredulidade. Uma afirmação de fé gera força para acreditar ainda mais. Quando você afirma que a palavra de Deus não pode ser invalidada, você declara que a palavra e Deus são um. Quando você confia na palavra, está confiando em Deus, o Pai. Você afirma ao seu próprio coração que por trás da palavra está o trono de Deus, que o caráter de Deus e sua palavra estão entrelaçados como no mesmo tecido. Abraão confiou que Deus era capaz de cumprir tudo o que prometera. Deus cumpriu sua promessa a Abraão. O espantoso é que ele tomou um homem de 100 anos de idade e renovou seu corpo, fazendo-o jovem de novo. Ele pegou uma mulher de 90 anos e a tornou jovem, bonita e atraente, ao ponto de um rei apaixonar-se por ela. Sara deu à luz um lindo menino depois de 90 anos de idade. A dúvida fez parte da vida dela. Ela verbalizou uma descrença em uma afirmação e o anjo a ouviu e a repreendeu. Gênesis 18:12. Ela recuou com medo do anjo, visto que a descrença sempre nos faz recuar. Quando você constantemente afirma que Jesus é a garantia da nova aliança e que pode confiar absolutamente em cada palavra, de Mateus a Apocalipse, então essa palavra em seus lábios é Deus falando. Quando você diz o que Deus lhe mandou dizer, então é como se o próprio Jesus estivesse dizendo. Quando você se lembra que a palavra nunca envelhece, nunca é fraca, nunca perde o poder, mas é sempre a palavra viva, a palavra que dá vida, e você corajosamente confessa isso, então ela se torna algo vivo em seus lábios. Quando você declara que Satanás não tem capacidade de anular o selo do sangue e que pelo sangue eles venceram o inimigo e pela palavra do testemunho que deram, você ganha a supremacia. Quando você abertamente afirma que a palavra de Deus é o que confessa ser e o contrato entre você e Deus, então ela se torna uma realidade viva em sua vida diária. Sua palavra pode ser uma com a palavra de Deus. A palavra dele pode ser uma com a sua palavra. Quando a palavra dele habita em você,
ela lhe dá autoridade no céu. Esse é um fato emocionante. João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. As palavras de seus lábios são as palavras que habitam em você e o dominam. Essa palavra visível da fé na palavra invisível que está assentada à direita de Deus, a palavra que você tem em mãos, o transporta para além do conhecimento dos sentidos, para a presença do próprio Deus e lhe dá um lugar ali. Afirmações certas e erradas. Estamos continuamente afirmando algo, e essa afirmação e as reações que causa em nossas vidas, às vezes podem ser desastrosas. Você já sabe os efeitos que as palavras de seus pais tiveram sobre você. Bem, o efeito de suas próprias palavras sobre sua vida é tão forte quanto o daquelas de pessoas queridas. Você continuamente diz, não consigo, simplesmente não consigo fazer isso, não tenho forças para conseguir, e você sente sua energia física e capacidade mental se esvaindo, deixando-o fraco e cheio de indecisão e dúvida. Sua capacidade acaba. Veja, uma afirmação é a expressão de nossa fé. Se temos fé em nós mesmos, em nossos familiares, na Bíblia ou em seu autor, ou se temos fé na doença, no fracasso e na fraqueza. Algumas pessoas estão sempre confessando sua fé nas doenças, no fracasso e na desgraça. Você as ouve confessando que seus filhos são desobedientes e que o marido ou mulher não está fazendo o que é certo. Elas constantemente confessam derrota e dúvidas. Quase não percebem que essa confissão rouba-lhes a capacidade e a energia. Elas quase não percebem que essa confissão pode transformar uma estrada plana, asfaltada, num atolheiro cheio de obstáculos. Mas é verdade. A confissão de fraqueza prende a pessoa e a mantém escrava. Fale de pobreza e você a terá em abundância. Confesse o tempo todo sua necessidade, sua falta de dinheiro, e você sempre terá um rombo. Sua confissão é a expressão de sua fé, e essas confissões de necessidade e doença expulsam o Deus Pai de sua vida e deixam Satanás entrar, dando-lhe o direito de ir e vir. As confissões de fracasso permitem que as doenças e a derrota dominem sua vida. Elas honram a Satanás e roubam de Deus a sua glória. Aqui estão algumas boas confissões. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Você diz isso diante do fato de que a necessidade tem sido seu Senhor. Um novo mestre assumiu o reinado e você sussurra suavemente no início: o Senhor é o meu pastor. Depois diz um pouco mais forte. Você continua repetindo até que isso o domine. Quando isso se tornar verdade em sua vida, você nunca dirá novamente, preciso ou tenho falta. Em vez disso, você dirá, eu tenho, aleluia. O que crê tem, crer é ter. Você sussurra, o meu Pai é maior do que todos. Que confissão é essa? O meu Pai é maior do que a necessidade, maior do que a enfermidade, maior do que a fraqueza, maior do que qualquer inimigo que se levante contra mim. Depois você diz com confiança intencional, Deus é a força da minha vida, de quem terei medo? Deus é a minha força. Quanta força eu tenho? Deus é a medida dela. Há dois tipos de afirmações que quero que observe. Primeiro, a afirmação que não tem nada como base, a não ser a minha própria vontade de que se cumpra. É baseada na filosofia que deriva do conhecimento dos sentidos. Esse conhecimento dos sentidos é um produto da minha própria mente. Quando se trata de pecado, nego a existência dele. Quando se trata de doença, nego a existência da doença. Vemos isso na ciência cristã. Se é um problema de honrar um compromisso financeiro, afirmo
com todas as minhas forças que tenho a capacidade de fazê-lo, tudo que tenho para cumprir essas afirmações é algo que eu sou ou tenho em mim mesmo. A palavra de Deus não tem espaço nessa afirmação. Não posso dizer que maior sou eu do que a doença ou maior sou eu do que a necessidade e, consequentemente, essa afirmação passa a ser um fracasso. O segundo tipo de afirmação tem como base a palavra de Deus. A palavra diz: se Deus é por você, quem será contra você? Sei que Ele é por mim. Sei que essa doença que foi colocada em mim foi derrotada, porque, na verdade, foi colocada sobre Cristo e pelas suas feridas fui curado. Essa afirmação é baseada na palavra de Deus, a palavra que vive e subsiste e não pode ser anulada. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Veja a imensa diferença entre uma afirmação baseada em sua própria vontade ou filosofia e uma afirmação endossada pelo próprio Deus. Afirmações baseadas na filosofia do conhecimento dos sentidos têm tanto valor ou capacidade de se tornar realidade quanto o que há na vontade e na mente daquele que faz a afirmação, mas afirmações baseadas na palavra viva têm Deus endossando-a para realizá-la. Algumas coisas que não são fé. Reivindicar as promessas não é fé. A fé já as tem. A reivindicação prova que a pessoa ainda não tomou posse. É a incredulidade tentando se passar por fé. Enquanto a pessoa estiver tentando alcançar algo, a fé ainda não agiu. A fé diz: obrigado, Pai. A fé tem. A fé chegou. A fé para de orar e começa a louvar. Observe atentamente. A dúvida diz: reivindico as promessas. Estou tomando posse das promessas. Essa é a linguagem da dúvida. A incredulidade cita a palavra, mas não age com base nela. Chamo isso de aprovação mental. Lembro-me do passado, quando costumávamos rogar as promessas e reivindicá-las como nossas. Não sabíamos que até as expressões que falávamos cheiravam a incredulidade. Veja, acreditar é simplesmente agir com base na palavra. Agimos com base na palavra, assim como agiríamos com base na palavra de uma pessoa amada. Agimos com base na palavra porque sabemos que ela é verdade. Não tentamos crer nela, não pedimos fé, simplesmente agimos com base nela. Um dia, alguém me disse: estou tentando tornar a palavra verdade. Respondi: não vejo por que você precise fazer isso, porque ela sempre foi verdade. As pessoas não conhecem a palavra a menos que comecem a praticá-la e a deixar que viva nelas. Podem ter se sentado aos pés dos melhores professores ou pregadores do país durante anos, porém isso nunca se tornou parte da vida delas. Usar a palavra na sua vida diária é o segredo da fé. A palavra de Deus permanece em você e permite que ele se expresse por meio de você. Você extrai a seiva da videira, sabedoria, amor e capacidade. Você nunca fica sem recursos. A palavra é o mestre falando a você. Quando você age por meio da palavra, está agindo em uníssono com ele. Você e ele estão levantando a carga juntos. Ele está comungando com você, compartilhando com você. Você está compartilhando da capacidade e força dele. Agora você pode entender que a fé nada mais é do que agir com base na palavra. Chega de fórmulas com base no conhecimento dos sentidos. Agora estamos andando com ele, percebendo que a capacidade dele também é nossa. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Salmos 50, 23. Palavras de louvor glorificam o Senhor. Eu serei um adorador ousado, um adorador que louva o Senhor.
minha resolução. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Salmo 34:1. Como adorador, exalto o Senhor, não tanto pelas bênçãos que recebo, mas engrandeço o maravilhoso benfeitor que ele é. Palavras proferidas em harmonia com a palavra de Deus também operam maravilhas. Minha conversa será correta. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Efésios 4:29. Palavras de declaração da palavra de Deus de fato operam maravilhas. A minha confissão sempre precede minha posse. A palavra confissão significa dizer a mesma coisa. Ouso dizer exatamente o que Deus diz em sua palavra. Concordo com Deus, falando sua palavra em todas as circunstâncias. Como posso falar de doença quando a Bíblia diz: pelas suas feridas fomos curados, Isaías 53:5. Como posso falar de fraqueza quando a Bíblia diz: o Senhor é o meu forte refúgio, Salmo 27:1. Como posso falar de derrota quando a Bíblia diz: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Romanos 8:37. Como posso falar de necessidade quando a Bíblia diz: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, Filipenses 4:19. Como posso falar de prisão quando a Bíblia diz: o Filho me libertou, João 8:36. Quando falo o que é certo, Deus manifesta a mim os benefícios de sua grande salvação. Com a boca se confessa para a salvação, Romanos 10:10. Com a minha boca faço confissão para a salvação, que inclui cura, livramento e toda bênção espiritual e física providenciada por nós em Cristo. Pelas palavras eu venço a Satanás, Apocalipse 12:11. Sei também que as palavras podem operar graves erros. A maioria de nossos problemas é causado pela língua, Provérbios 21:23. Uma declaração negativa precede a posse de coisas ruins, Provérbios 6:2. Com a boca se faz declaração de doença, derrota, escravidão, fraqueza, falta e fracasso. Recuso-me a ter uma declaração ruim. Minhas palavras operam maravilhas, palavras de louvor, palavras que declaram a palavra de Deus, palavras de corajosa autoridade, expulsando o poder satânico, palavras de cânticos. Sim, as palavras são a moeda do reino. Ousadamente falo palavras que operam maravilhas. Capítulo 25, o valor da declaração. É necessário haver uma declaração contínua de nossa rendição do controle de Satanás e de que ele não mais nos domina com a condenação ou com o medo da enfermidade. Apeguemo-nos com firmeza a essa declaração, uma vez que nossa confissão é a derrota de Satanás. Nós, crentes, não pedimos para ser curados, porque já fomos curados. Não pedimos para ser justificados, pois já fomos justificados. Não pedimos para ser redimidos, porque nossa redenção é um fato absoluto. Na mente do Pai, fomos curados totalmente e plenamente libertos do pecado, porque Ele lançou nossas doenças e nossos pecados sobre seu Filho. O seu Filho foi feito pecado por causa de nossos pecados. Ele foi feito doente pelas nossas enfermidades. Na mente de Cristo, fomos curados perfeitamente, porque Ele se lembra de quando foi feito pecado por nossos pecados,
quando foi feito enfermo pelas nossas doenças. Ele se lembra de quando pôs de lado nossos pecados e enfermidades. Na mente do Espírito Santo, fomos totalmente libertos de ambos, porque ele se lembra de quando Cristo foi feito pecado e enfermo. Ele se lembra de quando ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Cristo foi liberto de nossos pecados e enfermidades. Ambos foram descartados antes de sua ressurreição. A palavra declara que pelas suas feridas fomos curados. A questão toda é nosso reconhecimento da absoluta fidedignidade dessa palavra. Não discerne bem quem pede que nos cure, visto que ele já fez isso. Essa verdade me causou grande espanto quando a entendi pela primeira vez. Ele declarou que fomos curados, portanto, fomos curados. O único problema agora é entrar em perfeita harmonia com a sua palavra. Se ele declara que fomos curados, então nossa parte é agradecer pela obra que ele já realizou. A nossa declaração nos posiciona e nos liberta. Uma declaração forte, aliada a uma ação correspondente, com base na palavra, coloca Deus em cena. Quando alguém se apega com firmeza à confissão, ainda que os sentidos digam o contrário, mostra que está fundamentado na palavra. Uma declaração inspirada por Satanás é sempre perigosa. Lembre-se de que ele trouxe essa doença, colocou-a em você. O seu reconhecimento da doença é como assinar pelo pacote que a empresa de transportes lhe entregou. Satanás então tem o recibo de sua enfermidade. Você a recebeu. Certamente ele levou sobre si as nossas doenças e tomou sobre si as nossas enfermidades. É o recibo de Deus para a nossa cura plena. Uma declaração positiva domina as circunstâncias, ao passo que uma confissão vacilante permite que as circunstâncias assumam o controle. A sua declaração é o que Deus diz a respeito de sua enfermidade. Uma declaração negativa fará com que a doença progrida. Então, a sua declaração cura você ou o mantém doente. A confissão de seus lábios deve estar em plena concordância com o seu coração. Capítulo 26. Você é uma pessoa de fé. Você pode ser ousado em sua vida cristã, sabendo que é um homem ou uma mulher de fé. Que bênção saber com certeza que, não importa como você se sinta, Deus diz que a fé é algo que você já tem. É um dom dele. Nunca chame a si mesmo de Tomé. Não foram as dúvidas de Tomé que honraram ao Senhor. Foi a fé daqueles que creram na palavra dele, que recebeu aprovação e resposta divina. Se disser que é como o incrédulo Tomé, estará fechando a janela de provisões que Deus tem para você em Cristo, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gênesis 3,26. Nunca rale consigo mesmo, dizendo que você não tem fé. Isso é totalmente antibíblico, porque é pela fé que você se torna filho de Deus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios 2,8. De acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Romanos 12,3. Não se discute esse fato. Deus lhe deu a medida da fé. Observe, não uma medida, mas a medida. Não importa quão pequena a sua fé seja, a quantidade de fé não é importante para Jesus. Ele declarou que a fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover uma montanha. Você não somente tem a medida da fé, mas tem o espírito da fé. Está escrito: crie,
por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. 2 Coríntios 4:13. Esse espírito de fé que você tem se expressa através da convicção em seu coração e do falar com a sua boca, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Hebreus 6:12. A fé não é um botão mágico que você aperta para conseguir instantaneamente o que você precisa de Deus. A paciência está lado a lado com a fé na herança das promessas que Deus tem para a sua vida. O título que Deus nos dá na Bíblia é crentes e nunca céticos. É natural para nós atuar em fé, porque essa é a natureza de nossas vidas. Somos pessoas de fé. Na verdade, Deus diz que sua família é da fé. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6:10. Declare essas palavras corajosamente. Sou um homem de fé, uma mulher de fé. A fé é algo que eu tenho. Deus me deu a medida da fé, o espírito de fé. A palavra da fé está perto de mim, em minha boca e em meu coração. Romanos 10:8. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. A seguir, temos afirmações pessoais de fé na palavra. Tenha sua própria vida de fé. Não sou um carona espiritual, alguém que depende da fé dos outros em termos de necessidade. Tenho minha própria vida de fé, assim como tenho meus próprios sapatos. Quando a crise chega, não preciso procurar alguém para fazer a oração de fé por mim. Eu mesmo faço minhas orações. Se a doença me abate, estou pronto para ser usado por Deus para ministrar cura em nome de Jesus. Em Romanos 12:3 está escrito: de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Declaro este fato: Deus me deu a medida da fé. Deus não me classifica como cético, incrédulo. Sou membro de sua família de fé. Sou um homem de fé, uma mulher de fé. Digo isto com frequência. A fé é algo que eu tenho porque Deus deu a todo cristão a medida da fé. Mateus 7:8 diz: todo o que pede recebe. Essa é a palavra de Jesus sobre o assunto. Jesus claramente ensinou que todos devem fazer seus próprios pedidos, todos devem ter suas próprias respostas. Atos 10:34 aponta: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Não há favoritos. Deus não faz acepção de pessoas. O Pai não tem predileções. Não existem pessoas mais afortunadas em relação a Deus. Sou tão amado pelo Pai como qualquer evangelista, pastor, missionário ou doutor. Tenho tanta justiça quanto qualquer outro cristão, uma vez que minha justiça se baseia no que Jesus fez em meu lugar. 2 Coríntios 5:21. Romanos 12:12 insta: perseverem na oração. Como resultado de ter minha própria vida de fé, sei que tenho acesso direto a Deus. Não preciso procurar aqui ou acolá por alguém que ore por mim, já que sou ousado para fazer minhas próprias orações. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. João 16:23. Tenho o direito de orar em nome de Jesus ao meu Pai, assim como qualquer outro crente. Assumo meu lugar na autoridade de crente. Parei de ser um carona espiritual. Posso dirigir-me diretamente ao Pai
em nome de Jesus, como qualquer outro crente, o Pai me ama tanto quanto a qualquer um de seus filhos. Sou ousado em minha fé, oro e espero respostas poderosas. Digo a outros que estou orando por eles. Corajosamente, sou um canal das bênçãos de Deus para ministrar cura e ajuda aos necessitados. Destemidamente, expulso demônios em nome de Jesus. Ouso falar a palavra com confiança contra toda sorte de depressão. Possuo fé na palavra viva que está em meus lábios. Tenho fé na minha própria fé. É a fé de Deus. Tenho fé em meu Deus. Palavras ardentes. É como se um fogo ardente em meu coração, um fogo dentro de mim. Jeremias 29. Vivenciei o que Jeremias vivenciou. A palavra de Deus ardendo em meu coração, um fogo dentro de mim. Suas palavras são palavras ardentes. Os discípulos na estrada de Emaús tiveram um encontro com Jesus Cristo. Perguntaram-no um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Lucas 24, 32. As palavras de Jesus produzem esse ardor celestial no coração. Suas palavras são palavras ardentes. Jesus disse: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. João 6:63. As palavras de Jesus são de fato Espírito e vida. Suas palavras são palavras ardentes. Quando confesso sua palavra, ela produz um fogo em meu coração. É fogo purificador. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a palavra. Salmo 119:9. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Salmo 119:11. Suas palavras purificam o meu espírito, suas palavras são palavras ardentes. Minha oração em relação à palavra: abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119:18. Quando o Espírito Santo abre a palavra no meu espírito, essa palavra produz um fogo dentro do meu peito. Suas palavras são palavras ardentes. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Atos 19:20. A palavra tem o poder que prevalece, poder para salvar, poder para curar, poder para ressuscitar, poder para criar, poder para subjugar todos os inimigos. Suas palavras são palavras ardentes. Capítulo 27. As duas declarações. Nossa fé é medida pela nossa declaração. Nossa utilidade no trabalho do Senhor é medida pela nossa confissão. Mais cedo ou mais tarde nos tornamos aquilo que declaramos. Há a declaração de nosso coração e a declaração de nossos lábios. Quando a declaração de nossos lábios está em perfeita sintonia com a declaração de nossos corações, e essas duas confissões confirmam a palavra de Deus, então nos tornamos poderosos em nossa vida de oração. Muitas pessoas têm uma declaração negativa, estão sempre dizendo o que não são, falando de suas fraquezas, seus fracassos, sua falta de dinheiro, sua falta de capacidade e sua falta de saúde. Invariavelmente, elas descem ao nível de sua declaração. Uma lei espiritual que poucos identificam é que a nossa confissão nos domina. Quando confessamos o senhorio de Jesus e o nosso coração concorda plenamente, então lançamos nossa vida aos cuidados dele. Isso é o fim da preocupação, o fim do medo e o começo da fé. Quando cremos que Jesus ressuscitou dos mortos por nós e que pela sua ressurreição derrotou o adversário e o reduziu a nada,
quando isso se torna a confissão de nossos lábios e do nosso coração, nos tornamos poderosos para Deus. Se aceitarmos a Jesus como nosso Salvador e confessarmos como Senhor, somos novas criaturas, temos a vida eterna. Temos a posição de filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. No momento em que reconhecemos o fato de sua real ressurreição, então sabemos que o problema do pecado está resolvido. Sabemos que Satanás foi eternamente derrotado por nós. Sabemos que estamos unidos com a divindade. Sabemos que entramos para a família de Deus. Sabemos que a capacidade de Deus se tornou nossa. É possível que isso não fique claro para nós de imediato, mas à medida que estudamos a palavra, agimos e vivemos baseados nela e deixamos que ela viva em nós. Lentamente, talvez, mas certamente, se tornará uma realidade viva. Essa realidade é desenvolvida por meio de nossa declaração. Declaramos o senhorio de Jesus e confessamos diante do mundo que Ele é o nosso pastor e que não teremos falta de nada. Declaramos que nos faz descansar em pastagens verdes e nos conduz a águas tranquilas. Declaramos que restaurou nossas almas a uma maravilhosa e doce comunhão com Ele. Declaramos que nos fez novas criações, que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo e que nos tornamos justiça de Deus em Cristo. Declaramos corajosamente diante do mundo nossa completa unidade e união com Ele. Declaramos que Ele é a videira e nós somos os ramos, que os ramos e a videira são um. Declaramos que somos participantes da natureza divina que habitou nele quando Ele andou na Galileia. Essas são as nossas declarações. Entendemos que Satanás está derrotado, que os demônios estão sujeitos ao nome de Jesus em nossos lábios, que a doença não pode existir na presença do Cristo vivo em nós. Agora, ousamos agir com base no que sabemos que a palavra ensina. Ousamos assumir nosso lugar e declarar perante o mundo que o que a palavra de Deus diz a respeito de nós é verdade. Chega de declaração de derrota, fraqueza, incapacidade, porque Deus se tornou nossa capacidade, Deus se tornou nossa insuficiência e nos fez suficientes como ministro da nova aliança. Declaramos que Ele nos tirou do velho reinado, onde o fracasso imperava, e nos trouxe para o novo reino da vitória, alegria e paz. À medida que fazemos nossa declaração e agimos na palavra, nossa fé cresce e nossa redenção se torna uma realidade. A declaração certa. Jesus disse, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. João 12:49. Toda a cura que Jesus operou foi realizada por meio da palavra do Pai. Toda a palavra que falou foi a palavra do Pai. Jesus sabia quem Ele era, conhecia o seu lugar, entendia a sua obra, era sempre positivo em sua mensagem, sabia que as palavras que ele falava eram as palavras do Pai. Ele assumiu seu lugar como filho, fez a parte dele e continuamente confessava sua filiação. Jesus sempre confessava o que era. Ele disse, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, Deus é meu Pai, eu sou a luz do mundo. Em João 5, do 19 ao 30, Jesus faz declarações a respeito de si mesmo. São realmente confissões e cada uma delas o conecta com a divindade. Ele estava falando a própria palavra de seu Pai. João 7:29 diz, mas eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Ele não somente confessava quem era, mas também corajosamente confessava o que o homem seria depois que se tornasse uma nova criação. Em João 15:5, Jesus fala, eu sou a videira, vocês são os ramos. Em João 7:38 e 39 declara,
quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Que declaração foi essa? E quão real ela se tornou no dia de Pentecostes? João 8, 54 e 55 diz: Se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês, mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Em João 17:5 está escrito: E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Esse foi um testemunho extraordinário. Em João 17:26, Jesus fala: Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo. Jesus conhecia o novo nome que Deus iria receber. João 17:6 afirma: Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Tenho a convicção de que o novo nome que Jesus fala aqui é Pai. Nunca ninguém o havia chamado de Pai. Em João 9, 35 e 36 temos: Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus então declarou quem realmente era. No verso 37, ele disse ao homem que fora cego: Você já o tem visto? É aquele que está falando com você. Jesus declarou abertamente que era o Filho de Deus. Em João 4:26 temos outra confissão espantosa. Ele estava conversando com a mulher de Samaria e confessou que era o Messias, o Filho de Deus. Jesus sabia quem era. Quase todo o milagre que Jesus realizou foi realizado com as palavras do Pai nos lábios de Jesus. Jesus revelou a vontade do Pai. João 4:34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. João 5:30, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. João 6:38, pois desci dos céus para não fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. João 8:29, pois sempre faço o que lhe agrada. Que imagem do Mestre! Ele não tinha ambições nem objetivos pessoais para alcançar. Ele simplesmente fazia a vontade de seu Pai, revelando-o, até que pôde dizer: Quem me vê, vê o Pai. João 14:9. Quanto menos ambições e desejos terrenos tivermos, mais plenamente o Pai se revelará a nós. Suas palavras em nossos lábios realizarão os mesmos prodígios que as suas palavras realizaram nos lábios de Jesus. A busca de interesses pessoais limita a pessoa. O homem egoísta é um homem limitado. Aquele que vive pela palavra e deixa a palavra viver nele, aquele que pratica a palavra e age com base nela, é o que revela o Pai. Quando agimos na palavra de Deus, revelamos o Pai. Revise estes fatos. Poucos percebem que nossa declaração nos aprisiona. A declaração correta nos liberta. Não é somente nossa forma de pensar, são nossas palavras, nossa conversa, que geram força ou fraqueza em nós. As nossas palavras são a moeda do reino da fé. Elas nos enlaçam e nos prendem em cativeiro ou nos libertam e se tornam poderosas na vida de outras pessoas. É o que declaramos com nossos lábios que realmente domina o nosso interior. Inconscientemente confessamos aquilo em que cremos. Se falamos de doença, é porque cremos na doença. Se falamos de fraqueza e derrota,
é porque cremos na fraqueza e na derrota. É surpreendente a fé que certas pessoas depositam em coisas erradas. Elas acreditam firmemente no câncer, em úlceras do estômago, na tuberculose e em outras doenças incuráveis. A fé delas nessas doenças chega ao ponto de dominá-las completamente, governando-as. Elas se tornam escravas. Elas se habituam a declarar suas fraquezas e essa confissão aumenta a amplitude de sua fraqueza. Confessam a falta de fé e ficam cheias de dúvidas. Declaram o medo e se tornam ainda mais temerosas. Declaram o medo de doenças e a doença cresce debaixo dessa confissão. Declaram sua necessidade e desenvolvem uma percepção de necessidade que ganha a supremacia em suas vidas. Quando entendemos que nunca iremos além de nossa declaração, estamos chegando ao ponto onde Deus pode realmente começar a nos usar. Você declara que pelas suas feridas você foi curado. Apegue-se à sua confissão e nenhuma doença poderá resistir a você. Quer percebemos, quer não, estamos semeando palavras exatamente como Jesus disse em Lucas 8:11. A semente é a palavra de Deus. O semeador saiu a semear e a semente que ele estava semeando era a palavra de Deus. Essa é a semente que devemos semear. Outros estão semeando sementes do conhecimento dos sentidos, de dúvida e medo. Quando declaramos a palavra de Deus, declarando com ênfase que por suas feridas fui curado, ou o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, e nos apegando à nossa confissão, é que vemos o nosso livramento. As nossas palavras geram fé ou dúvidas nos outros. Apocalipse 12:11 declara: eles o venceram com a palavra de Deus que estava em seu testemunho. Eles derrotaram o diabo com palavras. A maioria dos enfermos que Jesus curou durante o seu ministério foi curada com palavras. Deus criou o universo com palavras, palavras cheias de fé. Jesus disse: a tua fé te salvou. Ele disse a Lázaro: saia para fora. Suas palavras ressuscitam mortos. Satanás é vencido por palavras, ele é amarrado por palavras. Os nossos lábios passam a ser o canal do livramento de Deus, vindo do céu, para a necessidade do homem aqui na terra. Usamos a palavra de Deus, sussurramos: no nome de Jesus, demônio, saia dele. Jesus disse: em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Tudo com palavras. Eu me pergunto se as mãos fazem mais do que registrar para os sentidos. É a palavra que cura. Jesus disse: tudo o que você pedir em meu nome, eu farei. No grego, a palavra pedir é exigir. Estamos exigindo, assim como Pedro, na Porta Formosa, quando disse: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. As palavras curaram aquele homem. Agora, fazemos nossa confissão com palavras. Apeguemos-nos com firmeza à nossa declaração. Recusamo-nos a ser derrotados em nossa confissão. Com João 8,32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ou João 8,36, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Sabemos que o Filho nos libertou e confessamos isso. Jesus é o sumo sacerdote de nossa confissão. Cristo conquistou os inimigos da humanidade, Satanás, o pecado, a doença, o medo, a morte e a necessidade. Ele escravizou os inimigos e libertou os homens. Hebreus 4,14 nos manda apegarmos com firmeza à confissão de nossa fé. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Essa declaração é a fé falando, é a nossa vitória contra o inimigo,
é a nossa confiança. Colossenses 2,5 diz: porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Essa fé firme significa a confissão contínua de vitória. Nunca declaramos nada a não ser vitória. Em Romanos 8,37 vemos: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus desarmou os principados e potestades que lutaram contra ele e os lançou à vergonha pública. Tradução de Colossenses 2,15 de Conibiare. Devemos parar de fazer as declarações erradas e começar imediatamente a aprender como confessar e o que confessar. Devemos começar a declarar que somos o que Deus diz que somos e nos apegarmos com firmeza a essa confissão, mesmo diante de todas as evidências contrárias. Recusamo-nos a ter qualquer coisa a ver com a declaração errada. Somos o que ele diz que somos. Apeguemo-nos com firmeza a essa declaração, com a consciência intrépida de que a palavra de Deus nunca pode falhar. Glória a Deus, meus irmãos e irmãs, chegamos ao término do capítulo 27. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Vinícius Siqueira, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Vamos rumo ao capítulo 28. Lembrando aos irmãos e irmãs que são 47 capítulos esse livro tão abençoado de E.W. Kenyon com Don Gossett. Amém? Nos vemos mais adiante nos próximos vídeos. Amém!